Senhor, meu Deus, meu Rei Salvador Jesus, obrigado pela tua morte na cruz, pois com o teu sangue remistes povos, nações e tribos, e os justificastes como cidadãos do teu reino de paz e de glória. Ora, resplandece sobre mim, sobre todos aqueles que creem e testemunham a respeito do Senhor, a tua luz, a tua salvação. Que nossos amigos, vizinhos e familiares notem a tua presença de amor e santidade em nossas vidas, nos conduzindo os nossos passos. Ensina-nos a tua verdade, nos enche do teu conhecimento, hoje e sempre. Amém, Senhor, minha justiça. Graças a Deus. Nós estamos hoje iniciando o novo estudo bíblico das doutrinas da salvação, sobre a justificação. O nosso versículo-chave está em Romanos capítulo 3, versículo 24. Justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Vamos aprender o seu significado e saber que a justificação trata da relação do homem com Deus. A justificação ela é um ato divino, pelo qual o homem entra numa nova relação com Deus. Antes do pecado entrar no mundo, havia comunhão e amor entre Deus e o homem, mas pela desobediência e pecado aquela relação foi quebrada e o homem teve de fugir da presença de Deus. A justificação é a restauração do homem para aquela posição original de comunhão e pode ser definida como uma mudança do estado de culpa e consequente condenação para um estado de absolvição e aceitação. Eu estou empregando aqui o vocábulo absolvição, mas na realidade a justificação é muito mais do que absolvição. Eu não entendo muito essas questões de tribunais, de julgamento, mas o que eu noto é que quando alguém é absolvido por um tribunal, isto significa que foi provado que não cometeu nenhum crime, portanto, o juízo declara que ele é livre de qualquer culpa e pena. Ele não pode ser acusado e julgado novamente pelo mesmo crime sem a apresentação de novas evidências que provem a sua culpa. Contudo, não há dúvida da culpa do homem diante de Deus, porque Romanos capítulo 3, versículo 23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, diante do tribunal da justiça de Deus, ele é condenado. Mas Jesus Cristo, que foi achado sem culpa alguma, tomou o lugar do pecador e pagou a sua pena. Dessa forma, ele satisfaz as exigências da lei. Então, o culpado é julgado em Cristo e absolvido na base de que a pena foi paga por Cristo. E por estar em Cristo, não pode ser achado com culpa, Portanto, Deus, como juiz, declara que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Sendo assim, o pecador foi feito, como diz Paulo em Efésios capítulo 1, versículo 6, agradável a Deus no amado Cristo Jesus. Vamos verificar a significação da justificação, que ela é limitada pela aplicação da palavra nas Escrituras. Por exemplo, no Velho Testamento, o verbo justificar tem duas significações principais. A primeira é que ela era uma prova judicial de inocência. Esta interpretação é bem clara nas seguintes passagens que nós vamos ler aqui, Deuteronômio capítulo 25 e Êxodo 23, versículo 7. Está escrito em Deuteronômio: quando houver contenda entre alguns e vierem a juízo, para que o julguem, ao culpado condenarás e ao justo justificarás. Êxodo capítulo 23, versículo 7. De palavras de falsidade te afastarás e não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Portanto, meus irmãos, a palavra ela é empregada para significar declarar justo em sentido legal, em vez de tornar justo no sentido moral, não é isso? Esta interpretação ela é evidente também pela palavra contraposta à justificação e condenação que nós lemos aqui em Deuteronômio 25, Ao justo justificarás e ao injusto condenarás. Em Provérbios capítulo 17, versículo 15 está escrito: o que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor tanto um como o outro. Muito bem. Segundo é que
ela é uma declaração, imputação de inocência ao culpado. Esta interpretação é evidente também pelas expressões empregadas para indicar os resultados da justificação no sentido espiritual. Por exemplo, nós lemos o Salmo 32, versículos 1 e 2. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui maldade e em cujo espírito não há engano. E falando sobre o patriarca Abraão, está escrito em Gênesis capítulo 15, versículo 6, que ele creu no Senhor e foi-lhe imputado isto por justiça. Muito bem, esta é a aplicação da palavra justificar no Velho Testamento. E no Novo Testamento, o verbo justificar ele tem a mesma significação como no Velho, com uma afirmação ainda mais forte de que é uma declaração ou imputação de inocência e não uma transformação moral. Está escrito em Atos capítulo 13, versículo 39. Vamos ler o texto. E por meio de Jesus Cristo, todo aquele que crê é justificado. Olha, em Romanos capítulo 4, versículo 2 a outro, Paulo utiliza o seguinte exemplo. Romanos capítulo 4, versículo 2 a 8. Vamos ler esse texto. Se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus, pois a Escritura diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Deus declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Muito bem, Romanos capítulo 1, capítulo 5, versículo 1, nós vamos ler bastante esse texto. Está escrito: sendo justificados, temos agora paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E o versículo 9 diz assim: logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos por eles da ira. Uma coisa clara em todas essas passagens é que justificar não significa fazer justo, mas apresentar como justo, ou declarar justo em sentido legal. Portanto, a justificação não trata diretamente do caráter ou conduta do homem. Devemos compreender que esta justiça é principalmente em relação com Deus, mas naturalmente será expresso nas relações com outras pessoas. Quando o pecador tiver relações certas com Deus, isto há de produzir justiça em sua conduta diária, ou seja, o seu relacionamento com as pessoas será muito melhor. A pessoa que é justificada verdadeiramente diante de Deus nunca procurará exibir a sua própria justiça ou retidão. Paulo diz em Filipenses capítulo 3, versículo 9, que desejava ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão o que é de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Muito bem. Na parábola do fariseu publicano em Lucas, que nós lemos capítulo 18, versículo 9 a 14, o fariseu ele procurou justificar-se a si mesmo diante de Deus, dizendo, vamos ler esse texto aqui, Lucas 18, versículo 9 a 14. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano, jejuo 2 vezes por semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. Meus amigos, a história afirma que o publicano estava o seguinte: estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus Cristo diz na parábola que digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, ou seja, o fariseu, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Jesus também falando a outro fariseu, é só voltar aqui uma página, Lucas 16, versículo 15 diz: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominável diante de Deus. Meus irmãos e amigos, ninguém pode justificar-se a si mesmo diante de Deus, mas somente diante dos homens, porque Paulo diz em Romanos capítulo 8, verso 33, que é Deus quem o justifica.
Portanto, então, pelo uso da palavra nas Escrituras, podemos dizer que a justificação ela é um ato legal de Deus, pelo qual Ele declara justo e livre de culpa e condenação aquele que pela fé aceita Jesus Cristo. Graças a Deus. Nós vamos dar uma parada aqui e na semana que vem vamos continuar a falar sobre os aspectos da justificação. Que até lá Jesus te abençoe para a sua honra e para a sua glória.